Olá pessoal, estamos de volta para mais um Matemática para Todos. Hoje vamos tratar de um assunto chamado radiciação, ainda dentro das operações matemáticas que nós vimos na aula passada, dando sequência a ele. Lembrando que em vídeos anteriores nós não começamos com adição, subtração, divisão, multiplicação. Nós logo passamos direto à potenciação. Por quê? Porque são operações mais básicas e trazemos conosco a ideia de que vocês já têm isso preparado dentro de vocês. Vocês já conhecem sobre o assunto. Então, o que mais se tem de dificuldade a respeito são as mais avançadas operações. No caso, a potenciação, a radiciação. Até porque esses elementos vão acompanhar vocês durante todo o curso de ensino médio, vestibular, concursos e Olimpíadas de Matemática, que muitas vezes alguns alunos durante o período escolar participam de Olimpíadas Matemáticas e precisam de melhorar o conhecimento. Às vezes falta alguma coisa tão simples e tão básica e que aqui nós vamos tentar fazer vocês entendê-las. Vamos ao assunto neste momento. Então, como eu disse, o assunto é radiciação em R. R, lembrando, é a representação do conjunto dos números reais. Então, qual seria a ideia, ou seja, a definição de um número escrito em forma de raiz? Então, nós teríamos lá, primeiro, a simbologia da representação de um radical, ou seja, da raiz. Como que eu faria isso? Então, um símbolo, como vocês já sabem, do radical é esse desenhinho aqui. Parece um V com a perninha puxada. Dentro dele aparece um número que nós vamos chamar de A. Esse número, ele vai receber o nome de radicando. Justamente na abertura dessa raiz, desse símbolo, vai aparecer um número, que eu vou representar aqui por N. Então, N será chamado para nós de índice da raiz. E, obviamente, se isso é uma operação, nós vamos ter uma igualdade. E nessa igualdade nós vamos ter o resultado dessa raiz. Justamente aquilo que a gente chama de radical. Essa operação realizada é que nós chamamos de radiciação. Então vamos ver alguns exemplos para que a gente possa entender. Mas antes, temos que ter alguns cuidados. Como sempre, toda regra tem uma exceção, tem uma observação a ser vista. Então, no caso aqui, nós vamos trabalhar com números reais. Então, nós sabemos que números reais, eles podem ser fracionários, eles podem ser naturais, eles podem ser números inteiros. Para quem está começando agora no canal e que não tem, ou já esqueceu um pouco do passado que aprendeu, números naturais são os números que começam a partir do zero e começam a contar 1, 2, 3, 4, esses são os números naturais. Números inteiros, aí são os números que, além de trabalharem os números naturais, eles também vão trabalhar a parte negativa. Vocês já devem ter ouvido falar em termômetro. E vocês sabem que ao medir a temperatura, nós temos as temperaturas abaixo de zero. Esse é um dos motivos pelos quais precisou-se trabalhar com o conjunto dos números inteiros, que são os números negativos e positivos. Os números fracionários, conforme nós temos vistos até pelas potenciações, nós temos as frações. Então nós temos também um conjunto de números fracionários, que são chamados de números racionais. E obviamente, aí envolve coisas que nós trabalhamos em exercícios, que são os números decimais, que são os números com vírgulas e tudo. Esse conjunto todo é que vai representar para nós o conjunto dos números reais. E nós vamos trabalhar essas raízes
com números reais. Então vamos a alguns exemplos. Vamos supor que eu queira extrair a raiz quadrada de 4. Uma raiz bem simples, né? Para quem sabe um pouquinho de matemática, sabe já dizer direto qual é esse valor. Mas vamos devagar e pensar como é que a gente extrai a raiz quadrada de um número 4. Em primeiro momento, dá para observar que eu disse que o índice da raiz, ele vai representar um número n. Esse número n sempre vai ser um número natural sem o zero, porque senão ele não vai existir. Então, já é a primeira observação e o primeiro cuidado que nós temos que ter. O número n tem que ser um número que pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero. Ou seja, quando eu coloco um asterisco na representação de um conjunto, esse conjunto quer dizer que é todos os números a que ele pertence, tirando o zero. Porque se for zero aqui, obviamente, não vai ter o valor da raiz, vai ser nulo. Não existe. Então, nós temos que ter a partir do 1. Então, seria 1, 2, 3 e assim vai. Bom, aí nós estamos aqui tentando descobrir qual é a raiz quadrada de 4. E também estamos vendo que não tem um número aqui. Quando esse número não existe, para aqueles que ainda não sabem, o número aqui representado é o número 2. E por isso a gente diz raiz quadrada de 4. A operação de radiciação, ela é uma operação inversa da potenciação. Exatamente como acontece com a adição, que tem a sua operação inversa, a subtração. Assim como acontece também com a multiplicação, que tem como operação inversa a divisão. Logo, a potenciação também não deixaria de ter a sua inversa, e a sua inversa é exatamente a radiciação. Se ela é a operação inversa, então é ela que vai nos ajudar a encontrar o valor da raiz quadrada de 4. Então, quem seria essa operação? Eu vou ter que pensar num número que, elevado ao quadrado, porque o índice vai determinar quem é o expoente dessa potência, dessa operação inversa, dê o número 4. Aí vem o conhecimento de tabuada. Então, na tabuada, eu vou pensar quem é que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, dê 4. O 2. Então, eu sei que 2 multiplicado por ele mesmo dá 4. Logo, por dedução dos fatores primos, de todas aquelas decomposições já aprendida por vocês, nós temos que é 2 ao quadrado. Então, eu sei que 2 ao quadrado é 4. Logo, eu sei que a raiz quadrada de 4 é o 2. É a base da potência. Então, o resultado aqui é 2. Claro que existe uma maneira bem fácil de fazer isso. Não é o caso que nós vamos fazer agora. Nós vamos discutir isso na próxima aula. Agora, é ter a noção da simbologia. O que é uma raiz? Como eu calculo ela? Pelo menos basicamente. Então é o que nós vamos trabalhar bem devagar para que vocês possam entender o assunto. E aí nós vamos partir então para os exercícios. Então, pessoal, agora os exercícios então. O primeiro exercício que nós temos aqui é calcule o valor de cada uma das raízes usando a definição. Então, foram colocados aqui alguns itens para serem calculados, misturando um pouco de números inteiros, né, números fracionários, para que vocês possam exercitar essa ideia. Então, na letra A, raiz 1 de 5. Na letra B, raiz quadrada de 36. Vamos treinar um pouquinho a leitura. Letra C, raiz cúbica. Então, quando eu tenho 3, é raiz cúbica de 27. A letra D, raiz sétima de 1. A letra E, raiz quinta de 32. A letra F, raiz quarta de 0. E a letra G, raiz quadrada de 16 nonos. Isso tudo só usando a definição.
sem ficar com muito desenvolvimento, pensando coisas difíceis, não. O basiquinho. Dê os valores de letra A, mesma coisa, raiz quadrada de 16, letra B, raiz quadrada de 9, aqui vamos aumentando um pouquinho os números, raiz quadrada de 100, raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 225. Essa ideia do aumentar um pouquinho o número é para poder causar um pouco mais de dificuldade e ver que foi desenvolvido estudos para que esses números sejam calculados mais facilmente. Vamos ao terceiro exercício. Então, pessoal, o terceiro exercício, dê o valor de cada expressão. Então, na letra A, raiz quadrada de 0,64. Xiii, agora está com números decimais dentro do radical, eu não sei fazer. É o mesmo raciocínio. Por enquanto, vocês vão pensar num número que elevado ao quadrado deu 0,64. Em breve, vocês vão aprender essa saída que é perfeita. Letra B. Menos a raiz quadrada de 169. Ué, mas não podia ser número negativo? Fora do radicando, pode ser negativo. O que não pode é dentro do radicando. E em próximas aulas, você vai entender por que e quando um número dentro do radicando não pode ser negativo. Na letra C, raiz quadrada de 4,81 avos. Na letra D, menos a raiz quadrada de 1,96. Xiii, além de decimal, ainda tem negativo. Não tem problema, tem solução. E a raiz quadrada de 4,84. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. E eu peço a vocês que realmente tentem fazer esses exercícios. Além de desenvolver o raciocínio, ajuda em uma série de fatores e vocês vão desenvolver melhor a matemática. Vocês vão aprender a gostar mais da matemática. Eu estou aqui tentando fazer isso, ajudar vocês a entendê-la melhor. De qualquer forma, aguardo vocês para a próxima aula. Obrigada!